feliz, como eu falei. Estou aqui por ser filha dela. Muito bem, você que está ligado no Folha de Maués, através das nossas redes sociais, a nossa equipe sempre inovando. Hoje vamos lançar a série Um Olhar sobre Maués, o quadro Nossa Gente, dando destaque às pessoas, personalidades que trabalham na educação, na cultura, na literatura e que deixaram Maués, né, e estão se destacando aí no cenário do estado do Amazonas, da Amazônia e, por que não dizer, do Brasil e do mundo. E nesse momento vamos conversar com a professora Zilene Trovon, pedagoga, formadora, palestrante, coordenadora de projetos, especialista em gestão escolar, que trabalha inclusive na Secretaria Municipal de Educação do município de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Professora Zilene, é um prazer. A senhora vai abrir, né, esse nosso quadro, né? Nossa Gente, revelando o talento, a capacidade do povo do município de Maués. Conta para nós, conta para os seguidores do Folha de Maués, essa trajetória que começou Resumindo um pouco do meu trabalho, eu falo que é uma coisa muito de Deus, né? Porque você vai para Manaus, eu não tenho conhecimentos políticos. E para eu ser gestora lá também foi por questão profissionais mesmo, né? Que com 6 anos morando em Manaus e você ser convidada para trabalhar como gestora, a gente sabe que em muitas situações é indicação política, no meu caso não foi. E eu gosto de falar isso, que é um reconhecimento do meu trabalho, como de muitos mauesenses, parentinenses e taquatiarenses também trabalham lá. Em 2015 nós começamos a trabalhar com um projeto de educação integral, Escola Democrática. A visão da educação do século XXI, que para nós no Brasil, não só em Manaus e não só no Amazonas, vai de contra e é diferente da educação tradicional. Então é uma desconstrução que começou com a gente, comigo, e com os professores. Então a gente tem esse novo olhar, é uma visão visionária mesmo, essa visão da educação humana, e que traz hoje os conhecimentos precisos para que a criança, para que o professor, para que a família, em todo o contexto, sejam pessoas de bens, né? Que essa criança precisa para ser um homem de bem. Então isso fez a diferença em muitas casas, a gente trabalha com engajamento familiar e daí surgiu o reconhecimento da prática do trabalho da escola, que não é prêmios, né? A gente não ganhou nenhum prêmio, mas para a gente é muito bom. Eu falo para a nossa equipe, né, em Manaus. Nós temos 3 reconhecimentos internacionais. O primeiro foi pela Rede Solare Brasil, que é ligada à Rede Children da Itália, na cidade de Reggio Emilia, que é a cidade de referência em educação infantil no mundo. Então, a gente fez um estudo, eu participei de um estudo da América, junto com 32 países da América Latina, 15 dias em Reggio, na Itália. Foi nosso primeiro reconhecimento. O segundo foi pelo programa Escola Transformadora. Nós somos a primeira escola transformadora do Brasil na modalidade de educação infantil. Hoje tem 2 modalidades no complexo, tanto infantil como fundamental. Mas a gente tem esse reconhecimento pela modalidade de educação infantil. Primeira escola transformadora, nós estamos entre as 21 escolas transformadoras do Brasil, entre as 300 de todos os continentes. Aí agora vem o terceiro reconhecimento internacional, que é pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, né? A escola é referência no engajamento familiar e na proposta de trabalho também. E isso é muito importante. A gente fala, tem outros, tem em Manaus, né? A gente participou do quadro de honra, eu participei do quadro de honra da CEMED, de honra ao mérito e reconhecimento do meu trabalho na Câmara Municipal de Manaus também. E em várias situações na CEMED também, porque é um trabalho diferenciado. Esse trabalho ele transforma vidas e a gente transformou a visão de território educador. Então vai além da parede da sala de aula, além de um muro. Por exemplo, sou formadora hoje por conta disso, né? Sou palestrante, então já palestrei aqui em Maués, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, lá na Itália também, né? Em São Paulo, Bahia, que é onde é a sede da Rede Solare Brasil. E a gente tem todo esse trabalho. Hoje, o programa Escola Transformadora, o objetivo é disseminar. Então, a gente vai para vários cantos, né, do país disseminando esse trabalho. Então, todo esse reconhecimento hoje, com certeza, eu não esqueço minhas raízes, né? Eu amo Maués, sempre falo. E tenho orgulho de falar que a minha base foi aqui, educação. Tive professores maravilhosos,
Eu falei que eu nunca estive tão nervosa, já palestrei para mais de 600 pessoas e quando eu vim dar uma formação aqui, que eu via os meus professores, aí eu tremi na base. Eu me emocionei muito, né, primeiro. Tive que respirar muito, eu não posso errar. Primeiro sentimento é esse, meus professores estão aqui, né? E nessa hora a gente esquece, você tem experiência, você tem títulos de reconhecimento, não. Então eu fiquei muito emocionada todo o tempo, no final até saiu umas lágrimas, né? Algumas pessoas viram. Mas assim, o que eles falaram para mim depois, que estavam orgulhosos, né? Eu tenho uma referência muito grande com o professor Luiz Hernandes, professor Luizinho, porque ele emprestava livros, né? Ele incentivava sempre a gente a ler muito, ele teve uma biblioteca, enquanto nós não tínhamos outras professoras, né, que estavam lá no seminário. Ele não estava, mas é uma referência muito grande. Todos os meus professores aqui são referência para mim. Então eu fiquei muito emocionada e quando eu falava, né, é claro que é um conhecimento, uma proposta nova. Então muitas pessoas ainda não conhecem, principalmente quem está arraigado muito na educação tradicional. Aí tem uma visão de educação meio que não acredita, na verdade é isso, né? Só que quando você vai estudar, é o que eu deixei para eles. A gente estuda muito a educação da Finlândia, a educação de Portugal, Estados Unidos e Japão, sendo que Estados Unidos e Japão tem o regime. Mas é essa visão de educação do século XXI desses países de primeiro mundo, que o Brasil ainda não tem. A gente ainda está na educação do século XVII. Enquanto a medicina avançou, imagine se a gente ainda tivesse com a medicina do século XVII, onde muitas cirurgias não eram feitas, onde o soro era naquela seringa, na injeção. Então eles ultrapassaram só a educação que ainda ficou. Então é difícil muitas pessoas entender, né? E o que achei legal aqui, não, porque já entenderam mais, diferente de alguns outros municípios, ou até faculdade mesmo. Eu palestro muito em faculdade em Manaus e outras escolas. Hoje as escolas particulares estão procurando muito, né? Porque a escola particular ela quer estar sempre na frente da educação pública. Então, o nosso objetivo justamente é sistematizar e mostrar essa educação salutar. Essa educação que é de qualidade, essa educação que transforma vidas realmente. Hoje nós temos pais que estão fazendo faculdade, por causa disso a gente trabalha com engajamento familiar, é uma visão bem forte, essa visão de cidade educadora também. É um trabalho que não é fácil, né? Mas que trouxe esse reconhecimento mesmo. Então, às vezes, quando me perguntam, né, eu sempre falo, né? A minha base é em Maués, meus professores em Maués. E nós temos colegas, né, em Manaus também que se destacam, que estão fazendo um bom trabalho, porque a gente tem uma educação muito boa aqui em Maués, né? Hoje, alguém me perguntava para mim qual era a minha visão de como é que está a educação aqui, né? Não tenho muito essa visão como está hoje, mas eu tenho muitos amigos, professores, a gente sempre conversa, né? E eu desejo que melhore cada vez mais, né? Que muitas pessoas como eu tenham essa oportunidade. Eu, quando eu fui para Manaus, que eu fiz o concurso, com 2 anos eu queria vir embora, que a gente custa acostumar, né? Eu, quando venho aqui, eu quando vou em Boa Vista do Ramos com a minha mãe, não quero mais voltar. Porque eu gosto muito. Manaus quase eu nem saio, porque hoje eu falo que é minha cidade do coração pela oportunidade que Manaus me deu, né? Com certeza amo Maués, que é minha cidade, mas também hoje é minha segunda cidade do coração, eu falo mesmo, é Manaus.